Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos. Pão das Três no ar. Hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021. São 15 horas. Hora de compartilhar a palavra, de repartir o pão. Hora de nos alimentarmos. Fé em Cristo Jesus, nutrida pela palavra de Deus. Que prazer temos na palavra do Senhor. Que maravilha é a palavra do Senhor para todos nós. Como a nossa fé é suprida na palavra de Deus. Bem-vindos, irmãos. Bem-vindos, irmãos da vila, irmãos de outras igrejas que sempre estão conosco, amigos, colegas pastores que às vezes passam por aqui no Pão das Três, familiares, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos passar esta hora juntos, pensando nas coisas do alto, engrandecendo o nome do nosso Deus, exaltando o bendito nome do Senhor. Convido a todos para uma oração inicial, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um, sobre este culto, e pedindo também que o Senhor nos ajude, nos faça compreender sua palavra por graça. É pela graça que Deus nos ensina. É pela graça que Ele nos supre em tudo que precisamos, em tudo que necessitamos acerca do conhecimento dEle mesmo. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde. Que prazer pensarmos em Tua palavra. Que prazer temos em repartir este pão, em compartilhar. Graças te damos. Pedimos a direção do Espírito sobre nossas vidas, a bênção do Senhor sobre cada participante deste culto. Todos que estão chegando para te adorar, para celebrar o teu santo nome. Abençoa-nos nesta tarde. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Sempre lembrando de compartilhar na tua rede aí de contatos no Facebook. Você e eu temos contatos em nosso Facebook pessoal. Uma oportunidade sempre importante aí de compartilhar a palavra. Nosso objetivo, ao pedir que você compartilhe com os seus contatos, com os seus amigos, é pensando na semeadura, espalhar, esparramar a semente santa a todos os corações. A palavra de Deus precisa ser pregada e o Pão das Três tem também por objetivo espalhar a semente, pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. A internet favorece esta condição de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos. Sempre que fazemos isto, alguém é alcançado. Sem dúvida, queremos que todos sejam alcançados. Nós vamos cantar um hino muito bonito do nosso cantor cristão, 395, Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. A palavra de Deus, um bem celestial que nos foi dado generosamente por Deus. Graças a Deus pela palavra. Que bem de valor incomensurável, incalculável. Não podemos precisar quanto vale a palavra de Deus, mesmo porque
com toda a riqueza que há neste mundo, nada pode ser comparável à palavra de Deus. Vamos cantar 395 do cantor cristão, Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-la em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. A terceira estrofe nós vamos cantar depois da nossa reflexão de hoje. Então deixa aí o cantor cristão, apostos. Nós vamos começar hoje uma caminhada no Salmo 119. Hoje será uma introdução, nós não vamos nos ater ao texto bíblico propriamente dito. O objetivo nosso nesta tarde é dar uma visão panorâmica sobre este que é um poema à palavra de Deus, um poema em honra à palavra de Deus, uma poesia magnífica sobre este bem celestial que nos foi legado, que é a palavra do Senhor. Portanto, neste primeiro dia de caminhada no Salmo 119, nós vamos pensar do ponto de vista de introdução neste salmo. A ideia é que nós hoje aprendamos algumas coisas acerca do Salmo, para aí sim, a partir de sexta-feira, em que estaremos juntos novamente no Pão das Três comigo, nós entremos propriamente no texto bíblico. Serão cerca de 22, 23 edições do Pão das Três comigo, em que o Salmo 119 será considerado. Uma caminhada relativamente longa, sem pressa, mas cremos em Deus que será muito proveitosa para todos nós, muito edificante. Assim oramos, por isso oramos e assim esperamos. O Salmo 119, como todo salmo, é de natureza poética. O livro dos Salmos é um livro poético, mas
Este salmo especificamente, ele tem uma proposta, um objetivo devocional. Claro, o seu tema é a palavra de Deus, ainda que seja um texto de natureza poética, poesia, um poema. O objetivo deste salmo é devocional. Alguém pode até dizer, toda a Bíblia tem este objetivo. É claro, todo texto bíblico, ele nos leva à devoção, nos leva ao compromisso com Deus, à dedicação a Deus. Mas, pensando na natureza literária do salmo, que em si é de natureza poética, o objetivo do Salmo 119 é levar o seu leitor, seus leitores, a todos nós, a devoção a Deus através da sua palavra. O autor nós não conhecemos, não temos nenhuma informação dentro do próprio texto bíblico acerca da autoria. Os estudiosos indicam que possivelmente um sacerdote tenha sido o autor do Salmo 119. Um sacerdote da época de Neemias. Estamos aí então falando do período pós-exílio babilônio. Neemias viveu por volta ali de 450, 440 antes de Cristo. Se nós pensarmos em Davi, o maior autor, aquele que mais compôs salmos, Davi viveu por volta de 1000 antes de Cristo. Neemias 450, 440. Então estamos falando de mais de 500 anos depois de Davi. Muito tempo. Então, é um salmo que data da época da restauração do povo de Judá, do povo de Jerusalém, depois do exílio babilônio. Já era o Império Persa, portanto. O autor tinha, considerando então esta data, este período de sua composição, o autor tinha à disposição quase todo o Antigo Testamento. Ele tinha a lei, os livros de Moisés, tinha à sua disposição os livros históricos, a história de Israel. Na época de Neemias já era uma história milenar, consolidada em texto, em tradição oral. Toda a história desde Abraão, desde a criação, no Gênesis, sobretudo a partir de Abraão, com a formação propriamente dita do povo de Deus, Moisés, a libertação do cativeiro egípcio, a conquista da terra prometida, passando pelo período dos juízes, também a instauração da monarquia, a divisão do reino, o reino do norte e o reino do sul, tudo isso devidamente documentado, absolutamente claro no coração, na mente do autor do Salmo 119, considerando que a composição se deu na época de Neemias e a composição foi feita por um sacerdote, alguém com vasto conhecimento da própria palavra de Deus. Período dos profetas, seguramente o autor do Salmo 119 teve acesso a livros como Jeremias, Ezequiel, próprio livro de Daniel, a maioria dos salmos de Davi, os outros salmos, livro de Provérbios, sabedoria de Salomão, cânticos, enfim, a maior parte do Antigo Testamento já à disposição. Talvez ali o livro de Malaquias não estivesse
à disposição do autor, mas eles fossem contemporâneos, inclusive. O Salmo 119, portanto, ele culmina com o fim da revelação no Antigo Testamento. Se pensarmos que a revelação termina em Malaquias e que Neemias e o autor do Salmo 119, possivelmente um sacerdote, e Malaquias foram, de certa forma, contemporâneos, então o Salmo 119 é como uma espécie de fecho, de amarração de toda a revelação prevista no Antigo Testamento. Sabemos que depois desse período, Deus se revelaria novamente no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando de 400 anos depois disso. O povo da época do salmista vivia o período da restauração em Jerusalém, pós-exílio babilônico. Aquele povo necessitava da palavra de Deus. Quem não necessita? Quando a palavra de Deus não é necessária? Sempre foi, é e sempre será necessária para qualquer época, para qualquer período. Na época do salmista, o autor do Salmo 119, não era diferente. O povo, em restauração, em reconstrução nacional, precisava muito da palavra de Deus. Porém, o acesso à palavra de Deus não era simples, não era fácil, sobretudo em tempos de restauração. A reconstrução, Neemias, por exemplo, estava a serviço de Deus trabalhando na reconstrução dos muros. O templo já havia sido reconstruído na época de Ageu, Zorobabel, mas o serviço ao qual o povo de Judá se dedicava tinha muito a ver com a reconstrução da própria vida, da própria cidade, dos muros, das casas, das estruturas físicas da cidade de Jerusalém. Isso levou décadas, não foi uma coisa simples. E o acesso à palavra de Deus? Não havia Bíblia esparramada para todo o povo. Não havia Bíblias disponíveis como há para nós nos dias de hoje. Hoje, o acesso à palavra de Deus, embora bem mais fácil, bem mais simples, muitas vezes é relegado por absoluta falta de compromisso da nossa parte. Contudo, naquela época, na época em que o Salmo 119 foi composto, o acesso à palavra de Deus era para poucos. Era, então, função dos sacerdotes. Por isso, a possibilidade do Salmo ter sido composto por um sacerdote. Era função dos sacerdotes ensinar o povo de Deus. Dentre as muitas obrigações sacerdotais, uma delas era o ensino da palavra de Deus ao povo. Neste contexto nasce o Salmo 119. E qual o tema do Salmo? A palavra de Deus. Não poderia ser outro. O Salmo, talvez o último salmo a ser composto, embora o número de salmos aí seja de 150, o Salmo 119, possivelmente, do ponto de vista cronológico, tenha sido o último salmo a ser composto. Então, este salmo vai dizer o quê? Do que ele vai tratar? Da palavra de Deus, da revelação que progrediu até aquele momento.
Então estamos falando de tudo que estava no coração do salmista, sobretudo no coração de Deus, pois trata-se da palavra de Deus desde Gênesis até aquele período, muito próximo de Malaquias. Podemos dizer que o Salmo 119, ele fecha o livro poético, a natureza literária poética do Antigo Testamento. Sem dúvida, podemos dizer que sim. As muitas ênfases dadas à palavra de Deus no Salmo 119 aparecem sob os seguintes termos: mandamentos, verdade, testemunhos, estatutos, ordenanças, preceitos, caminhos, juízos. Todos estes termos correlatos, significando palavra de Deus. Então, quando lemos o Salmo, lemos verdade, palavra de Deus. Ordenança, palavra de Deus. Lei, palavra de Deus. Mandamentos, estatutos, todos estes termos fazendo referência à palavra de Deus. E estes termos apontam beleza, suficiência, singularidade. Esta é a ideia do Salmo. A palavra de Deus tem beleza. A palavra de Deus é suficiente. Não precisamos de algo a mais. A palavra de Deus é singular, ela é única, ela é de Deus, ela é incomparável. Instrução, ensino, tudo isso está presente. O poder que há na palavra de Deus para nos guiar, para nos instruir, nos ensinar. Sim, precisamos de instrução, precisamos de ensino. O autor do Salmo sabia disso, para si e para o seu povo, para ele e para o povo de Judá, que estava se reerguendo, que estava reafirmando a sua aliança com Deus. Instrução, ensino, palavra de Deus fidedigna, digna de crédito, digna de aceitação, digna de ser crida, recebida. Palavra de Deus, autoridade. Salmo 119 vai realçar a autoridade que há na palavra de Deus. E por fim, verdade. Ela é verdade, ela é a verdade, ela é verdadeira. Tudo isto sendo tratado ao longo do Salmo 119. A estrutura do poema é um poema, ele tem uma estrutura, impressiona pela métrica, embora não seja uma música, não seja uma canção, mas estruturalmente dividido em 22 partes. Salmo 119 está dividido em 22 partes, por isso teremos 22 encontros, se Deus permitir, em 22 edições do Pão das Três comigo, e nós vamos tratar cada uma das 22 partes deste salmo. Cada parte com 8 versos, uma estrutura métrica bem delimitada. São 176 versos, portanto, 22 vezes 8, 176. Cada parte, 22 partes, corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Vejam como o autor estruturou este salmo, este lindo poema em honra, em homenagem, em exaltação à palavra de Deus. Cada letra do alfabeto, começando ali com a primeira letra, então passando pelas 22 letras, cada letra ali com 8 versos,
em honra à palavra de Deus. O alfabeto hebraico inteiro, completo. Lembrando que alfabeto supõe completude, inteireza. Então, existe aí uma comunicação clara no próprio Salmo de que a palavra de Deus é completa, ela é plena, ela é suficiente, ela é autoridade final para a nossa relação com Deus. Nós sabemos, irmãos, e principalmente os irmãos da vila sabem disso, mas há irmãos que estão conosco no Pão das Três que não são da nossa igreja. A Igreja Batista em Vila das Belezas, ela busca com zelo aplicar a palavra de Deus em tudo o que ela faz. O Pão das Três, por exemplo, mas não só no Pão das Três, tudo que esta igreja realiza, tudo que ela faz através dos seus ministérios, ministério de música, ministério de comunicação, ministério diaconal, ministério administrativo, ministério de som, todos, o ministério de jovens e adolescentes, ministério de educação cristã, ministério infantil, todos os ministérios de nossa igreja, juntamente com o ministério pastoral, tudo que realizamos, tudo que planejamos, tudo que efetivamente fazemos, nós procuramos, buscamos com zelo a aplicação da palavra de Deus. Os pastores de nossa igreja não ensinam, nem pregam outra coisa que não seja a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Os cultos em nossa igreja são regrados unicamente pela palavra de Deus. O regramento de nossas atividades é bíblico, é pautado pela Bíblia. Nós entendemos que sem a palavra de Deus, e tudo leva a crer que o autor do Salmo também entendia desta forma a seu tempo, nós entendemos que sem a palavra de Deus a igreja adoece, definha e morre. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos falando todas estas coisas para que o Salmo 119 ganhe cada vez mais em nossos corações o contorno que ele merece. Ao passarmos por ele, a vitalidade da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, a beleza, a singularidade, o amor pela palavra de Deus, tudo isso seja ratificado em nossos corações. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. O que isso significa? Que a palavra de Deus é isenta de erros, porque Deus não erra. A palavra de Deus é infalível, porque Deus não falha. Tudo que Deus diz se cumpre, tudo que Deus promete é cumprido. Deus é perfeito, perfeita, portanto, é a sua palavra. A Bíblia é a única regra de fé e prática da Igreja Batista. Olhem, um dos princípios batistas aí, inegociáveis, de muitos séculos. Então, nós estamos falando de algo, de um pilar da nossa história, da nossa denominação. Palavra de Deus, única regra de fé e prática. Para nós, Igreja Batista, a Bíblia é a única fonte de autoridade. Todas estas coisas, irmãos e amigos que estão conosco, que vão caminhar juntamente comigo nesta empreitada no Salmo 119.
todas estas coisas precisam ser lembradas por nós constantemente quando lemos a palavra. Não somente o Salmo 119, mas qualquer livro da Escritura. Para nós, a Bíblia é a única fonte de autoridade. Teologia não é fonte de autoridade. Teologia boa é a que emana da Escritura. Anjos, sonhos e visões também não são fontes de autoridade. Não há revelação que não esteja na Escritura. Para nós, Igreja Batista, não há revelação que já não esteja na Escritura. Não precisamos de anjo para autoridade, não precisamos de sonho e não precisamos de visão nenhuma. A Bíblia possui, nos dá tudo o que precisamos do ponto de vista de revelação. Tudo o que tinha de ser revelado já o foi na Escritura. Cristo nos deu a palavra. Ele é o Verbo, ele é, portanto, quem nos fala através da sua palavra. Autoridade final. Tradição denominacional também não é fonte de autoridade. Embora a Igreja Batista seja uma igreja tradicional e de tradição, porque é uma igreja uma denominação de aproximadamente 500 anos, tradição respeitável só se for bíblica. Procuramos zelar pela nossa tradição, procuramos zelar pela nossa história, desde que esta seja efetivamente bíblica. Só a palavra de Deus, a Bíblia, portanto, nos mostra Cristo Jesus como devemos vê-lo pelos olhos da fé. Só a Bíblia nos mostra Cristo e este nos mostra o Pai. Só a Bíblia nos mostra como é possível ter comunhão com Deus, conhecê-lo, conhecer sua vontade. Só a Bíblia nos mostra isso. Só a Bíblia nos mostra como devemos ter comunhão com os irmãos. Então, comunhão com Deus, conhecê-lo, comunhão com os irmãos, conhecê-los através da Bíblia. Só a Bíblia é parâmetro ético e moral para nossa igreja. O que significa isso? Nossa ética e a nossa moral não tem conotação filosófica, sociológica, nem ideológica. A ética e a moral da igreja são parametrizadas pela Escritura. É a Escritura, é a Bíblia, é a palavra de Deus que dá o devido contorno para a ética e a moral da própria igreja. Não conversamos sobre ética fora da Escritura. Não pensamos em moral à margem da Escritura. Não é a cultura que dita a ética da igreja. Não é a cultura nem a sociedade que ditam a moral da igreja. Só a Escritura, só a Bíblia e nada além da Bíblia. Só a Bíblia, pregada e devidamente ensinada, pode conduzir o pecador a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Vejam a importância e a necessidade e a urgência da palavra de Deus. Só a palavra de Deus pregada e devidamente ensinada pode conduzir o pecador à salvação, a Cristo, portanto. Cristo, aliás, que é o tema de toda a Escritura. O Salmo 119 trata da palavra de Deus. Quem é a palavra? Cristo é
a palavra. Nosso objetivo, portanto, irmãos e amigos que estão conosco, ao caminharmos pelo Salmo 119, é exaltar a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Coisa que a nossa igreja faz em tudo que ela faz. Todo o trabalho desta igreja sempre exalta, sempre realça a importância da palavra de Deus para nossas vidas. Serão, portanto, aproximadamente 22 encontros, 22 edições do Pão das Três comigo, uma edição para cada uma das 22 estrofes do poema, com 8 versos cada estrofe. Oro e tenho orado e peço que todos orem para que o nosso amor a Deus aumente à medida que sua palavra seja observada por cada um de nós. Para que faremos isto? Para que o nosso amor a Deus aumente. Para que a palavra de Deus seja ainda mais observada por cada um de nós. É isto que temos para hoje. Esperamos aí que, de forma bem resumida, esta introdução ao Salmo 119 já tenha aí sedimentado, uma estrada para nós caminharmos juntos e crescermos juntos no conhecimento, na graça e no amor do nosso Deus. Amém? Deus nos abençoe. Sexta-feira, se Deus permitir, entraremos propriamente no texto, aí, a primeira parte de 22 do nosso Salmo 119, de 1 a 8. Sexta-feira, Salmo 119, de 1 a 8, a primeira parte. Deus nos abençoe. Vamos cantar a estrofe número 3 do hino Cristo Satisfaz, 395 do cantor cristão. Vamos cantar juntos? Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Graças a Deus por Cristo que nos deu a palavra. Temos satisfação em Cristo Jesus, em sua bendita palavra. Vamos orar. Temos muitos motivos de oração, temos muita gratidão, muitos pedidos. Vamos compartilhar aqui. Graças a Deus pelo que Deus tem feito por nós, pela provisão, pela proteção, livramento, socorro, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Deus está conosco. Graças a Deus pela recuperação de enfermos. Alguns nomes aqui de pessoas que estão se recuperando, que estão se restabelecendo fisicamente. Cecília, sobrinha da missionária Marlene, lá da Espanha. Maria, vizinha do Eudes. Idalina, sobrinha da Thalita Ferreira. Alguns nomes de pessoas que estão
se recuperando, graças a Deus. Algumas caminhando aí na recuperação, outras já plenamente estabelecidas, graças a Deus. Campanha de missões estaduais. Estamos em oração pelo trabalho batista missionário do estado de São Paulo. Estamos em oração pela oferta que vamos dedicar. Que Deus abençoe a nossa campanha. Vai até o fim deste mês. Pessoas que estão hospitalizadas: Nanau, Edileia, Edinaldo, Aline, Júnior, Eudice Celeste, Antônio, Lilian. A Lilian, é o pedido que o pastor Júnior Martins trouxe para a gente. A Lilian está se recuperando bem, graças a Deus, ainda hospitalizada. José, Severina, Raul, José. Alguns nomes que trouxemos nesta tarde de pessoas que estão hospitalizadas. Outras pessoas que estão lutando aí contra enfermidades, mas não estão hospitalizadas. Filha e neta da Marlene Odete, Otiniel e família, irmão da Ruth Lopes, Tiago e Alice, Daniel e Vivian, filho e nora da Cida Teixeira, Antônia, Alessandra e Patrícia, primos do José Alves, Marlene Odete, Tata, Gabriel, Wilson, Irailda, Jane, Valdomira, Paulo Pina, irmão do Edson Pina, Jônia, é um pedido da Ellen, Thaís, prima da Danuta, Arlinécio, irmão da Maria de Lourdes, Luiz Dantas. Algumas pessoas aguardando cirurgia, outras sendo submetidas a tratamentos prolongados, complexos, outras lutando contra a Covid. Então são nomes de pessoas que nós trazemos aqui nesta tarde. Famílias enlutadas, família do Samuel, pastor evangelista, está com Cristo. Foi chamado por Deus à sua presença, ao gozo do Senhor. Então agradecemos a Deus pelo fato de o pastor evangelista estar com Cristo, o que é muito melhor, e pedimos pelo consolo do Senhor à família do Samuel. Que Deus conforte toda a família do pastor evangelista. Orando pelos desempregados, profissionais da área da saúde e autoridades públicas do Brasil. Vamos orar? Vamos orar juntos, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e nos deu tua palavra. Fruto da tua graça, da tua bondade. O que seria da nossa fé sem a tua palavra? O que seria de cada um de nós se o Senhor não falasse conosco? Te louvamos porque o Senhor fala através do Filho, que é o Verbo, Cristo Jesus. Bendito seja teu nome, Senhor. Te agradecemos pela provisão, proteção que temos recebido do Senhor. Te louvamos pelas pessoas que receberam alta hospitalar, que estão se recuperando em casa, que estão melhorando, que estão curadas. Graças te damos. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a campanha de missões estaduais, o trabalho batista missionário aqui no estado de São Paulo. Graças te damos por tudo que tem sido feito. Pedimos a tua bênção sobre a campanha aqui em nossa igreja. Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos hospitalizados. São tantos, alguns há muito tempo, outros em estado delicado, alguns já perto de alta, perto de liberação.
Senhor, oramos por todos. Sabemos que todos estão sob tua direção, tua mão poderosa, tua graça repouse sobre a vida de cada um, Deus da compaixão. Pedimos por suas famílias também, todos que estão apreensivos, lutando, esperando, alguns sem saber o que fazer. O Senhor sabe o que fazer. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano e descansamos no Senhor. Senhor Deus, também a tua bênção sobre outros enfermos que não necessariamente estejam hospitalizados, mas que estão lutando contra enfermidades, contra a Covid-19, contra o câncer, contra enfermidades de outra natureza, alguns esperando cirurgia. Senhor, misericórdia, misericórdia de todos estes. Também abençoe suas famílias, todos que acompanham, que suportam, que assistem. Senhor, que a tua força, o teu conforto, a tua direção seja sobre a vida de cada familiar dos enfermos. Senhor Deus, nos lembramos da família do pastor evangelista, a família do Samuel, da Silvia. Que o teu consolo seja derramado. E te louvamos porque o teu servo está com Cristo. Graças te damos por isto. Teu consolo também sobre as demais famílias enlutadas. Senhor Deus, pedimos a tua bênção sobre os que procuram emprego, os que estão sem trabalho, precisando de uma oportunidade. Ó Deus, Deus da provisão, Deus que supre, que abre portas, seja a tua bondade derramada sobre a vida de cada um. Senhor, nos lembramos dos profissionais de saúde, de suas famílias, te louvamos pelo trabalho de cada um, pela condição que o Senhor tem dado para o exercício do ofício na área da saúde. Que o Senhor abençoe a todos, não importando a função. Pedimos também a tua bênção sobre o Brasil, sobre as autoridades públicas da área da saúde. Senhor, abençoe cada igreja esparramada pelo Brasil e pelo mundo. Abençoe a vida de cada pastor, cada missionário, todos que trabalham na expansão do reino. Graças te damos por esta tarde, por mais um Pão das Três, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, que bom passarmos este tempo juntos. Então, o Pão das Três retorna na quinta-feira. Amanhã é quarta-feira, culto às 20 horas, não aqui no Facebook, mas no canal da nossa igreja no YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas, YouTube. Amanhã, às 20 horas, culto com o pastor Israel. Na quinta-feira, aí o Pão das Três retorna aqui no Facebook, às 15 horas, também com o pastor Israel. E nós estaremos na sexta-feira, se Deus permitir, caminhando aí pelo Salmo 119, iniciando a nossa caminhada. Deus abençoe a todos.